Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E no primeiro bloco, vocês vão ficar com uma entrevista exclusiva concedida pelo Procurador-Geral Roberto Gurgel. Uma simpatia, nos atendeu com bastante lisura, com bastante transparência, falando de todos os assuntos. É bem interessante, acompanhe. Presente na 20ª Conferência Nacional dos Advogados, Roberto Gurgel. Às vezes a gente pensa que ele trabalhando da forma que trabalha, incansante, é meio sisudo. Mas como o Durso falou, presidente da OAB São Paulo, a gente pode ser sério, mas ser alegre e agradável, uma simpatia. Obrigado pelo espaço que o senhor está conseguindo dentro aqui ao Direito e Cidadania. Não, é um prazer e nessa oportunidade de realização da Conferência Nacional dos Advogados, em que tantos temas relevantes estão sendo discutidos, é um prazer poder participar, enfim, do seu programa. Sabe que às vezes a gente fica pensando que só temas grandes que são discutidos na questão do país. Como se falou o ministro da Justiça, no Brasil a gente tem que discutir problemas do judiciário de grande porte até do índio. É difícil conciliar, às vezes, um país que está crescendo tanto, que às vezes tem que ser diligente nas questões internacionais, porque não adianta crescer e esquecer o pobre, esquecer o índio, esquecer as pessoas carentes, quer dizer, e o papel do Dr. Roberto é esse, quer dizer, verificar tanto aquele que efetivamente tem condições econômicas como aquele mais humilde, pois é assim que se faz um país com democracia, não é isso, Dr. Roberto? Exatamente. Como você bem sabe, a Constituição de 88 conferiu ao Ministério Público um leque extremamente variado de atribuições. Tal como o ministro da Justiça ali se referiu, também o Ministério Público, quer dizer, atua em questões variadas como meio ambiente, consumidor, a questão das comunidades indígenas, das minorias, do patrimônio público e social, do patrimônio histórico, enfim. Nós atuamos numa gama imensa de assuntos e é preciso muito esforço dos colegas que fazem o Ministério Público em todo o país no sentido de cumprir essa missão constitucional. É difícil, mas é o que temos que nos esforçar por fazer. Aproveitando a sua cultura e seu conhecimento jurídico, uma pergunta que o senhor não quiser responder, até por uma questões éticas, mas acredito que o senhor não vai ter problema com a sua gama de conhecimento. Na Defensoria Pública, nós estamos com um problema no Estado de São Paulo. O defensor, às vezes, quer ser procurador, quer ser promotor, eles precisam se definir como defensor público, atender os carentes. Como é que o senhor tem visto essa briga, que eu sei que o senhor está diligente, ciente, da Defensoria no Estado de São Paulo? Quer dizer, cada um tem que ter o seu grau de importância, defensor público, procurador, procurador. Eu acho que às vezes as pessoas acabam fazendo concurso público e acabam misturando as estações, não é isso, Roberto? Eu falo até em tese, não apenas especificamente no caso da Defensoria Pública Paulista. Mas o que eu digo é que a Defensoria, em primeiro lugar, é uma daquelas instituições absolutamente fundamentais para o Estado democrático de direito. Mas é preciso, é necessário que ela não se afaste do dever fundamental, que é o de defesa dos hipossuficientes. Então, eu acredito que a Defensoria Pública está num momento importante de afirmação das suas atribuições, de afirmação da sua própria existência, e o Ministério Público só pode ver com muito bons olhos isso. Agora, claro, sempre ressalvando que a atuação da Defensoria, por mandamento constitucional, deve levar em conta essencialmente a proteção dos hipossuficientes. Roberto, uma outra questão importante também, o Brasil passou por grandes mudanças depois da Constituição, eleições diretas, muitas coisas aconteceram. E às vezes o doutor Roberto tem a questão de tratamento com os políticos, mas sem esquecer a questão ética, a questão da responsabilidade na Constituição, na questão da lei. É difícil às vezes a sociedade entender que o senhor tem um relacionamento de diligência, um relacionamento de respeito, mas sem esquecer o seu trabalho importante, que o senhor foi imbuído na questão de defesa, às vezes das prerrogativas, nas questões judiciais, nas questões de interesses da sociedade. Acho que esse é o seu principal foco na sua questão de trabalho, não é, doutor Roberto? Eu acho que nós sempre devemos separar as pessoas das instituições. Nós podemos ter pessoas que se desviam da sua conduta, que acabam, enfim, praticando condutas que merecem a repressão do direito penal. Mas isso não deve, de nenhuma forma, comprometer o respeito que nós devemos ter por todas as instituições que compõem o Estado brasileiro. E o esforço que eu tenho feito à frente da Procuradoria-Geral da República é precisamente nesse sentido, de respeito às todas aquelas instituições do Estado brasileiro, sem que isso signifique jamais abrir mão da atribuição e do dever de punir ou de buscar a punição daqueles que se desviam do caminho adequado, do caminho correto. Roberto, já vou finalizar, que eu sei que a sua agenda está apertada. O senhor veio no evento de advogados, foi muito bem recebido, aplaudido, pergunta das questões importantes da advocacia e do Estado. Eu queria lhe fazer uma pergunta que acho que é importante. Como é que o senhor vê essa questão
da discussão que eu acho que a sociedade vem fazendo do foro privilegiado. Só acho que está na hora de a gente começar a discutir o que é foro privilegiado, se tem como manter, se tem como modificar, porque agora a sociedade vem entendendo mais as questões do judiciário, a sociedade vem se inteirando mais, hoje temos internet, hoje temos Facebook, as pessoas mais humildes às vezes têm lan house para se entender e ver o que está acontecendo no país, pesquisa qualquer pergunta e lá vem a resposta. Só acho que está na hora de a gente começar a amplitude dessas discussões, já que o Brasil já está num novo momento de democracia? Eu acho que todos esses grandes temas da nação, digamos, devem ser discutidos, devem ser objeto de debate, e a questão da prerrogativa de foro, sem dúvida nenhuma, deve entrar nesse espaço de reflexão. O que me preocupa em termos mais imediatos, já que nós temos uma realidade que é a existência do foro por prerrogativa de função, é que nós atuemos junto aos tribunais, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que essa prerrogativa de foro não signifique um obstáculo à punição daqueles que cometeram algum ilícito, que gozam da prerrogativa de foro. O Supremo Tribunal, nos julgamentos mais recentes, tem sido extremamente rigoroso com alguns parlamentares e tem aplicado penas bastante rigorosas, bastante duras em relação a essas pessoas. Então, enquanto nós temos como realidade o foro privilegiado, o que nós temos é que trabalhar, repito, para que ele não seja um obstáculo, não seja um impeditivo da punição que o Estado de Direito reclama. Última pergunta, doutor Roberto, para finalizar. Questão da ficha limpa, porque a gente verifica o seguinte: a sociedade às vezes clama por alguma coisa que às vezes tem discussão ainda constitucional, que acontece que às vezes um deputado eleito aí acaba sendo reconduzido. Isso causa uma confusão na mente até do judiciário, na questão dos políticos, na questão da própria sociedade que votou. Eu acho que às vezes a sociedade clama demais e os políticos às vezes na ânsia de às vezes agradar a população, atropelam algumas coisas que acabam depois nos trazendo prejuízos futuramente, não é isso, doutor Roberto? Eu acho que a ficha limpa é uma daquelas iniciativas, decorreu de iniciativa popular, daquelas iniciativas que engrandecem a nacionalidade brasileira. A Procuradoria-Geral da República, enquanto Procuradoria-Geral Eleitoral, sempre defendeu a aplicação imediata da lei da ficha limpa. O Supremo Tribunal Federal acabou decidindo em sentido oposto, mas já se iniciou um julgamento em que o Supremo parece caminhar para a afirmação da plena validade, da plena eficácia da lei da ficha limpa em relação às próximas eleições. Eu acho que qualquer tipo de julgamento que leve ao enfraquecimento da lei da ficha limpa significaria um retrocesso e significaria, na verdade, um atentado mesmo à probidade e à moralidade que a Constituição da República impõe a todos nós defender. O senhor foi bem recebido, como sempre, aplaudido no evento de advogados, a sua cultura jurídica, a sua simpatia, fotos. Eu acho que a sua mensagem final eu deixo para os advogados nesse 21º evento, Conferência Nacional dos Advogados, realizado depois de tantos anos. Aqui em 70 tínhamos a ditadura, as coisas mudaram no país, graças a Deus. Então deixo para a sua finalização, seus agradecimentos, até porque o senhor, como sempre, é gentil com os advogados e tem que ser assim. Trabalhamos em lados às vezes diferenciados, mas com a mesma intenção, em buscar a justiça social, em buscar a democracia. Parabéns e deixo para as suas conclusões. E já lhe agradecendo para que o senhor tenha aí o sucesso que o senhor já tem até hoje, ainda muito mais do que o senhor já vem merecendo, e por dedicação, por trabalho e por competência, que é isso que a gente sabe do doutor Roberto Gurgel. Eu é que agradeço a oportunidade que você me dá, e a mensagem que eu daria é que todos nós somos atores, advogados, membros do Ministério Público, juízes, somos atores, somos agentes do sistema de justiça, cada um na sua atribuição, cada um exercendo o seu papel. E é preciso que todos trabalhemos unidos para que tenhamos no Brasil uma justiça cada vez mais adequada, uma justiça que atenda de forma mais efetiva os anseios da sociedade brasileira. Obrigado, a simpatia e cultura do Dr. Roberto Gurgel no Direito de Cidadania. Eu vou ser nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.